Fala aí, Renan. Boa tarde, cara. Então, você tinha falado pra mim dizer algo da Bíblia, né, sobre propósito, né? E eu tava pensando muito sobre isso, cara. E o que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: tá em Apocalipse 2, né? Que quando a gente pensa o sentido da vida, né, o propósito, né? Vamos pensar em um jogo, né? Se a gente tá jogando um jogo, qual o propósito desse jogo? De celular, videogame, é o que? Vencer, né? Então, o propósito dele é você vencer, é você fazer as coisas certinho, você ir para as missões e fazer tudo certinho para você chegar e zerar ele, você vencer. E na vida aqui na Terra é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. É um jogo que você precisa jogar do modo certo, fazer as coisas certas, tomar as atitudes certas, fazer as missões certas, para você vencer no jogo. E aqui em Apocalipse 2 diz exatamente isso, né? No versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, caso o Espírito Santo de Deus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, na vida, quem vencer vai ter o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso, ou seja, vai ser salvo. Então qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? É vencer na vida. Mas vencer na vida não é você ser rico, ter carro, ter isso, aquilo, não. Vencer na vida é ser salvo. Então o propósito da nossa vida é ser salvo. E como a gente é salvo? Merecedor, Renan, para ser salvo a gente não é. A gente não merece nada. A gente não merece nem falar com Deus, porque nós somos pecadores. Ele é puro, ele é santo. A gente não merece nada, é tudo pela graça de Deus. Ninguém é livre de pecado, ninguém é santo. Mas pela misericórdia de Deus a gente é salvo. Por quê? A questão não é a gente não pecar. A questão é a gente, quando pecar, e se pecar, se arrepender. Entende? Não vai ser salvo quem é perfeito. Então, se fosse assim, ninguém ia ser salvo. É salvo quem tem um coração voltado para Deus. Quem tem um coração que quer, mesmo às vezes pecando, que todo mundo vai pecar. Mesmo, sabe, a gente sabe que está errado, a gente está ali em constante luta contra a nossa carne para a gente ser de Deus, fazer o que está na Bíblia, seguir as leis e os mandamentos da Bíblia, sabe? Então, o vencedor da vida, nada mais, nada menos é um homem, é uma mulher que segue a palavra, que está ali focado em agradar a Deus. Entende? Esse é o vencedor da vida. E o vencedor vai ter o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Sabe? E aí, diz também: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quem é? Jesus, né? Ele é a palavra, né? Daquele que é o primeiro e o último. Ou seja, o primeiro e o último, ele é tudo, sabe? E que morreu e tornou a viver. Ou seja, Jesus foi crucificado na cruz, mas reviveu. Ele não morreu, ele reviveu, né? Então essas são as palavras de Jesus pra gente. Ele diz ao vencedor: meu filho, se você vencer, meu filho, se você fazer o que eu estou pedindo, meu filho, se você me amar, se você me servir, se você que tiver a tua vida direcionada nas leis e nos meus mandamentos, você vai comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, né? E ele fala aqui no versículo 9: eu conheço as aflições e a sua pobreza. Ele sabe o que a gente passa, ele sabe das nossas pobrezas, das nossas aflições. Mas ele diz: você é rico. Ele diz aqui: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ou seja, ser rico não é ter dinheiro, ser rico não é viver uma vida totalmente de paz. Não, ser rico é você, em alguns momentos, passar por aflições, por pobreza, por coisas difíceis, mas ter a presença de Deus. Ter a certeza que você vai ser salvo. Então, Renan, vencer na vida é ser salvo. O propósito da vida é ser salvo. Então, o que eu tenho a dizer é isso: o propósito da vida é ser salvo.
sabe? E lá no versículo 17 diz mais sobre isso, o vencedor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, ao vencedor darei o maná escondido. Ou seja, se você não sabe, o maná era quando o povo, né, de Israel, que sofria nas mãos dos egípcios, foi tirado por Deus do Egito para a terra prometida. E essa terra prometida era a terra que mana leite e mel. E aquele povo, quando passava no deserto, ele não tinha muito alimento. Deserto, né, Renan? É um lugar seco, árido. E não tinha comida. Sabe o que Deus fez para ele? Deus fez cair do céu maná. Maná era um alimento na época. Caía do céu comida. Então ele está falando aqui: ao vencedor darei o maná escondido. Ou seja, não vai faltar nada para você. E eu vivo isso, Renan. Tem hora que tá difícil, mas nunca faltou nada aqui em casa. Nunca faltou nada. Nunca. E nunca vai faltar. Porque é Deus que provê. Entendeu? Então aqui, ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Ou seja, ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai te salvar. A vida aqui na terra é muito pequena, comparada com a eternidade, que é a salvação. Então o sentido da vida é vencer na vida. E vencer na vida é ser salvo. E você só vai conseguir ser salvo com Deus. Lendo a palavra, orando, se arrependendo, tendo um coração temente a Deus. A resposta está nas orações. Então o que eu te aconselho é você entender isso, que o sentido da vida é ser salvo, e você vai conseguir isso orando, conversando com Deus, lendo a palavra, buscando Ele. Chama Ele, invoca a presença dEle, que Ele vai falar contigo. Ele só está esperando, porque Ele é educado. Ele bate a porta. A palavra diz, Ele bate a porta. Ele não pode entrar, porque você tem um livre-arbítrio, mas se você chamar, Ele vai entrar. Então chama Ele para Ele entrar na sua vida, para Ele mudar todos os conceitos, mudar todos os pensamentos, mudar o seu foco, mudar o seu propósito, que você vai ver o que é vencer na vida. Sabe? Então, meu amigo, o meu conselho para você é esse: vença na vida. Tá? Amém.